Agora, a última fronteira. O pano de fundo já dá aqui entrada para o Miguel Gonçalves, que chega de nave espacial. Viva, Miguel! Vamos lá então falar das descobertas científicas sobre o nosso cosmos e desde já há aqui um assunto extremamente interessante que me chamou a atenção, porque é aqui uma mega estrutura que desafia alguns princípios cosmológicos por aquilo que não se vê. Sim, é verdade. É a segunda história que nós temos para contar, mas se me permites vamos começar por uma que vem de 2018. Neste mesmo estúdio, olha, se não me engano até foi contigo neste mesmo estúdio, que contámos a história em 2018 de uma galáxia que os astrónomos olharam para aquela galáxia e tentaram perceber a composição da mesma e acharam logo aquilo muito, muito estranho. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que dos constituintes do universo nós conhecemos a matéria normal, a chamada bariónica normal, aquela que nós vemos que constitui cerca de 5% apenas de toda a composição do universo. Depois temos a matéria escura, que ninguém sabe exatamente o que é e que ocupa mais de 25%, 25 a 30% da composição do universo. E depois a extraordinária energia escura que se aproxima dos 70% e que é responsável pela expansão do universo e que nós também não sabemos o que é. Quando os astrónomos olharam para aquela galáxia, estavam à espera de encontrar uma galáxia em que a contribuição de matéria escura e de matéria normal fosse aquela que nós estamos habituados. Há cerca de 5 vezes mais matéria escura do que matéria normal numa galáxia. E essa matéria escura, olha, tanto pode estar no interior das galáxias, no centro das galáxias, como um grande halo à volta das mesmas. E isso acontece em praticamente todas as galáxias que nós conhecemos. E ainda bem, porque a matéria escura, Daniel, atua como uma espécie de uma cola que faz com que as estrelas não desapareçam, não fujam das próprias galáxias e, portanto, é uma cola que dá estrutura e que está presente desde o início das estrelas e ao longo da sua evolução. DF2 é como se chama esta galáxia. E perceber a distância a que estamos nesta galáxia é fundamental para percebermos então qual é a contribuição também de matéria normal e matéria escura. E em 2018 os astrónomos surpreenderam tudo e todos quando disseram que, bom, aquilo que nós medimos na distância a que estamos nesta galáxia é de aproximadamente 62 milhões de anos-luz de distância, 65 milhões de anos-luz de distância e a esta distância, e tendo em conta o comportamento que as estrelas exibem nesta galáxia, nós fazemos esta afirmação. Esta galáxia praticamente não tem matéria escura. Bem, o choque. Absolutamente choque, porque nós estamos habituados a ver matéria escura em grande quantidade nas galáxias. Imediatamente apareceu uma equipa que disse que não. Houve aqui um problema no cálculo da distância que nós estamos nesta galáxia. A galáxia está muito mais próxima de nós, está apenas a cerca de 42 milhões de anos-luz, e isto, de acordo com os nossos modelos, diz que não. Há matéria escura e naquela proporção que nós já estamos mais ou menos à espera. Pois bem, Daniel, olha, quem é que aparece? Este cavalheiro que nós estamos a ver nas imagens. O estudo agora revelado pegou precisamente no telescópio espacial Hubble, o supertelescópio, que analisou o brilho das chamadas estrelas gigantes vermelhas e, olha, tem um brilho que os astrónomos conhecem muito bem, um brilho intrínseco que conhecem muito bem e, portanto, é precioso para fazer o cálculo das distâncias. E então, o último cálculo das distâncias desta galáxia diz-nos que ela está a cerca de 72 milhões de anos-luz. Isto quer dizer que é mais distante, está mais distante do que os dados de 2018 e, por consequência direta, diz que, então, meus amigos, isto não tem mesmo matéria escura. Esta galáxia não tem matéria escura. E, portanto, neste momento estamos naquele dilema que é tentar explicar como é que uma galáxia que, à semelhança de todas as galáxias que nós conhecemos e da própria evolução das galáxias, tem que ter matéria escura em grande quantidade no seu interior e nos seus halos. Por que razão é que esta não tem matéria escura? Nós conhecemos maneiras da matéria escura separar-se, digamos assim, da normal. Olha, por exemplo, se tivermos galáxias que estão em colisões, se tivermos a formação de estrelas em grande quantidade e aquelas explosões também fazem uma clara distinção entre a matéria escura e a matéria normal. Ou, por exemplo, se tivermos ali uma galáxia grande ao lado que esteja a sugar nas marés gravitacionais estas matéria escura e a matéria normal. Pois bem, Daniel, mas nós não conhecemos nenhuma galáxia gigante à volta desta galáxia DF2 e, portanto, nós não temos para já nenhuma maneira de explicar por que razão é que esta matéria escura não está presente nesta galáxia. Nós já conhecemos, ou suspeitamos que conhecemos algumas galáxias que exibem mais ou menos este tipo de composição, ou seja, pouca matéria escura ou pelo menos muito abaixo do que aquilo que nós pensávamos. E, portanto, estamos aqui perante um dilema muito interessante que é tentar explicar como é que aparecem galáxias com pouca ou quase nenhuma matéria escura. E o Hubble foi fundamental para toda esta descoberta e deixa-me dizer-te que o Hubble não está a passar pelos seus períodos mais extraordinários porque, por um problema que a própria NASA neste momento ainda não consegue identificar, ele desligou subitamente a 13
de junho e os astrónomos e os cientistas, os engenheiros ainda não conseguem explicar. E, portanto, temos o Hubble parado. Ele está desativado, a missão científica está suspensa. Ele tem um sistema informático que permite calibrá-lo e permite orientá-lo. Esse está a funcionar perfeitamente. Portanto, a integridade física do Hubble está assegurada. A sua componente científica é que está neste momento suspensa porque não se sabe muito bem qual é a falha informática que deu origem a tudo isto. Vamos esperar por melhoras para este absolutamente extraordinário Hubble. Sim, as imagens que nós já estamos a ver pegam naquela história que tu disseste muito bem, que é um arco gigante. Olha, a imagem que nós estamos a ver pretende também ilustrar aquilo que é o que alguns cosmólogos chamam as grandes paredes ou as grandes muralhas do universo. E os astrónomos utilizaram luzes potentes para iluminar esta gigante muralha. Olha, utilizaram a luz de cerca de 120 mil quasares. Quasares é quando nós temos o núcleo das galáxias que tem um super buraco negro muito maciço, que está em atividade e, portanto, ilumina tudo à sua volta. Isso é uma poderosa lanterna para olharmos para o universo. E foram, então, utilizados 120 mil desses quasares para olhar a estrutura que nós vemos e que foi denominada como o arco gigante. Sim, Daniel, é mesmo gigante. Estamos a falar de uma espécie de um comboiozinho de muitas galáxias, de muito gás e muita poeira, que se estende por 3,3 mil milhões de anos-luz de diâmetro. Está a cerca de 9,2 mil milhões de nós, mil milhões de anos-luz de distância de nós, e isto estende-se por cerca de 1/15 do universo observável. E mais. Quando os astrónomos primeiramente olharam para aquilo, pensaram, será que isto é um acaso? Será que nós estamos a ver isto apenas por acaso? Será que há aqui algum defeito observacional ou quer que seja? Não. É que eles dizem que há uma probabilidade de 0,0003% do arco gigante não ser real. Porquê é que esta descoberta é notável? Porque, olha, isto põe em causa, ou de certa forma abala, um dos princípios fundamentais da cosmologia e que é aquele princípio que diz que, quando nós olhamos para o universo em grande escala, ele deve ser mais ou menos homogéneo. Ele deve ser mais ou menos isotrópico. Ou seja, deve ser parecido em todas as direções. Mas não, à medida que nós vamos tendo melhores telescópios, nós estamos a observar estruturas gigantescas com densidades muito diferentes que há à sua volta. E, portanto, este é mais um daqueles deliciosos temas e confrontos que a cosmologia vai ter. Olha, e muito rapidamente aqui, parece que Vênus, que é incrível, agora vais ter que explicar isto muito bem, poderá ter muito mais algo em comum com a Terra do que aquilo que pensávamos, porque Vênus não tem nada a ver com a Terra. Nós, quando olhamos para a Terra, nós conhecemos desde a escola primária das placas tectónicas do nosso planeta que são fundamentais para percebermos como é que a energia vem do interior para o exterior e que também são fundamentais para a própria vida na Terra. Nós não temos mais placas tectónicas em qualquer outro lugar no sistema solar. Mas agora um estudo que se baseou, olha, em dados de radar da sonda Magalhães, portanto com 30 anos, e também alguns deles de computador, identificou em Vênus aquilo que parecem ser placas, olha, muito parecidas com as placas de gelo que nós temos nos nossos polos. Placas na litosfera, na superfície, na crosta de Vênus, que se chocam e parece que também se rebaixam e que se elevam. E não é um sistema tectónico, como aquele que nós temos na Terra, são pequenas placas, mas são muitas, foram identificadas mais de 50, e que dizem que há uma espécie de movimento convectivo por baixo da superfície de Vênus. Mas este estudo diz que isto até pode ser particularmente recente, pode ainda ocorrer no Vênus atual e que pode levantar aqui a possibilidade de termos ainda vulcanismo também, eventualmente ativo, presentemente em Vênus. E, portanto, nós para isto precisamos de imagens de radar para penetrar por aquelas nuvens extremamente densas de Vênus, e isto lança também mais alguns enigmas sobre a energia do interior de Vênus. E já agora, só muito rapidamente para dizer que também apareceu um estudo que diz que em Vênus, as nuvens, nós temos ali uma zona com temperaturas agradáveis em Vênus, que alguns cientistas pensavam que podia haver vida. Não. Diz um estudo que não temos ali água em quantidade ou umidade em quantidade suficiente para albergar a vida como nós a conhecemos. Esqueçam Vênus, mas diz o estudo que, eventualmente, em Marte, há ali zonas da atmosfera de Marte que pode ter umidade suficiente para vida. Portanto, olha, vamos ter sempre estes estudos deliciosos. Enquanto não, vão começar viagens turísticas ao espaço. A Space Perspective já começou. Lançou na semana passada o seu primeiro voo experimental não tripulado, que subiu até cerca de 32 km de altitude. Não é espaço, vamos já dizer isso, é suborbital. Sim, o espaço será aproximadamente a partir dos 100 km, um bocadinho abaixo. Mas é muito interessante porque esta companhia quer ter
viagens destas já a partir do final de 2024, a um preço de $125.000 por pessoa, portanto fica aqui uma sugestão para a prenda de aniversário, Daniel, se quiseres dar. E esta primeira viagem, como mostrou aquela imagem, também teve aqui um outro propósito. Olha, levou acoplado, digamos assim, até esta altitude, a maior instalação artística que foi desenhada por 3 artistas e que pretende mostrar a importância da biodiversidade na Terra. Olha, esta instalação que nós estamos a ver. E dizem estes donos desta empresa que, no futuro, estas viagens podem servir não só para o turismo espacial, mas também querem que a arte esteja presente e também a ciência, porque estes balões vão levar pequenos instrumentos para fazer a medição da atmosfera. Olha, e se quiserem saber mais sobre a Space Perspective, no dia 4 de dezembro, procurem rtp.pt Space Perspective, porque eu entrevistei a Jane Pointer, que é precisamente a fundadora e a criadora desta empresa. É uma entrevista para ver então. Miguel, obrigado. Bom dia, bom domingo. Fazemos agora uma curta pausa e voltamos logo depois com mais notícias. Até já.